RC7, Rádio Nacional Brasília, 980 kHz. 50 mil watts. Dois homens foram presos pela Polícia Militar agora há pouco por tráfico de drogas na área central de Ribeirão Preto. Segundo a PM, além dos entorpecentes, foram apreendidos também R$18 mil em dinheiro. De acordo com a polícia, a dupla era responsável pela comercialização da droga na região conhecida como a Baixada. O que estava portando o dinheiro na mochila, ele informou que veio até Ribeirão Preto, reside em São Paulo, mas veio até Ribeirão Preto efetuar a compra de um veículo. No entanto, aí, como ele portava drogas junto com o dinheiro, a gente suspeita que o dinheiro pode ser proveniente do tráfico de drogas. Os dois possuem passagem criminal, um deles por tráfico de drogas. Diante do flagrante, a gente conduziu os dois até o CPJ, Central de Polícia Judiciária, onde a gente aguarda agora o delegado deliberar sobre a prisão ou não em flagrante. Uma mulher de 32 anos, foi presa na rodoviária de Araraquara ontem à noite após sequestrar o primo de 9 anos e manter a tia em cárcere privado na cidade de Catanduva. De acordo com a PM, a mulher estava na casa dessa tia e, num determinado momento, trancou a mulher no banheiro. Em seguida, pegou diversos objetos da residência e obrigou o menino a entrar em um carro de aplicativo junto com ela. Só que com o apoio de câmeras de monitoramento foi possível identificar a placa do veículo utilizado nesse sequestro. A mulher não revelou para a polícia o motivo do crime, que agora segue em investigação. A criança está bem, foi devolvida já à mãe. Colégio Crescer. Alto índice de aprovação nas principais universidades públicas e particulares. Aqui eu sei que vou sair preparada para conquistar o meu espaço e realizar meu sonho profissional. Material didático em constante atualização. Sistema de ensino Polied. Inglês avançado, cultura inglesa. Aqui aprendo de verdade. Mais de 3 décadas comprometido com o ensino de qualidade. O que você está fazendo aí? Vem crescer com a gente. Colégio Crescer. Do mini maternal ao ensino médio. 9 de julho, 599. Mais informações, 3662-6680. Colégio Crescer, educando para a vida. Texturas e massa corrida? Bramol. Tintas e revestimentos? Bramol. Loja da fábrica com preço de fábrica? Isto sim é Bramol. Em Ribeirão Preto, 3969-1013. A Polícia Civil prendeu na manhã de hoje um dos suspeitos de participar daquele roubo numa farmácia de medicamentos especializados do Hospital Estadual de Ribeirão Preto. A quadrilha levou aí quase R$2 milhões em medicamentos de alto custo. O Elton Garcia já está ao vivo aqui com a gente no nosso telão e agora trazendo os detalhes desta operação da polícia que terminou na prisão desse homem. É o primeiro dessa quadrilha já atrás das grades, né, Elton? O primeiro dessa quadrilha especializada que furtou, roubou, então essa farmácia de alto custo. Boa tarde novamente, André. Polícia Civil ainda continua nas ruas de Ribeirão Preto e também da macro-região em busca do restante. Esse pessoal, esses homens entraram no hospital no dia 28 de junho, renderam os funcionários e foram direto aonde estavam os medicamentos de alto custo, o que levanta também um alerta para a Polícia Civil de que eles estavam com informações privilegiadas. A partir das imagens de câmera de segurança do hospital e também ali da Redondeza, a polícia começou as investigações. Eles foram com um carro, uma Fiorino branca, sem placas, e levaram essa medicação. A polícia trabalhou firme nessa informação desse carro, foi atrás dos detalhes deste veículo para tentar localizar e conseguir chegar até os homens. Nós conversamos hoje com o delegado responsável, o doutor André Baldock, que fala como é que foi um pouquinho dessa investigação e como é que ele chegou no suspeito, nesse primeiro suspeito e também no veículo. Vamos acompanhar. Com base nessas imagens e também nas imagens adjacentes, a gente começou as investigações, salientando que, ao final, um veículo Fiat Fiorino branca adentrou o local que foi utilizado para levar os medicamentos. Esse veículo estava sem placas
No entanto, através de detalhes, tanto nas rodas do veículo como adesivos e um amassado, a gente conseguiu identificar. Com base nessa identificação, aprofundamos um pouco mais as investigações e identificamos 2 autores diretos no roubo que participaram diretamente. Hoje, pela manhã, nós demos cumprimento a 4 mandados de busca e apreensão domiciliar e 2 mandados de prisão temporária, né? Na verdade, nós logramos êxito em prender um nessa prisão temporária, o outro segue foragido, né? Nós estamos com equipes em campo para ver se nós conseguimos ainda hoje efetuar a prisão. Então a polícia está seguindo, está nas ruas, né? Uma das linhas de investigação é quem teria encomendado o crime, quem receberia essa mercadoria, receptaria então esses medicamentos. E se isso também seria para revenda da internet, para produtos ali falsificados e até os originais que são vendidos no mercado, chamado mercado negro da internet. Então são várias linhas de investigações que a polícia trabalha, um trabalho árduo da Polícia Civil, já que essa medicação de alto custo serve, né, para ajudar outras pessoas, pessoas em vulnerabilidade que precisam dessa medicação, inclusive pessoas e pacientes que fizeram transplante e usam dessa medicação, e os bandidos foram lá no local certeiro, na câmara fria, onde estava esse medicamento. Outra informação da polícia, né, é quanto ao armazenamento, se essa medicação que foi roubada continua sendo armazenada de forma adequada. Então, esses medicamentos são especializados. O delegado fala também do restante da quadrilha, dessa busca pelo restante da quadrilha, e a gente acompanha agora. Foram 2 identificados, né? Um preso, um segue foragido, e os outros 4, ainda nós não temos a qualificação deles, né? Mas nós já estamos bem avançados nas investigações nesse sentido. Repito, a gente ainda depende de algumas informações aí que nós pedimos junto ao Poder Judiciário, que já foi deferido. E é questão de dias aí, eu não tenho dúvida que todos serão identificados e nós vamos efetuar aí outras operações, prisões aí, até chegar, como eu falei, a nossa ideia daqui para frente, até para um terceiro plano, é a identificação do destino, de quem encomendou esse delito. Nesse crime foram levados quase R$2 milhões em medicação. Somente um desses medicamentos custa R$5 mil. Então a polícia continua nessas investigações, operação na rua, e a qualquer momento, André, pode aparecer mais um preso dessa quadrilha especializada. Volto com você no estúdio. Quadrilha que veio certeira, né, para levar aí esses medicamentos que estavam armazenados até aí numa geladeira, né? E prejuízo estimado aí na casa dos R$2 milhões que a polícia coloca a mão em todos os integrantes aí desse bando. Obrigado, viu, Elton, pelas suas informações. Profissionais da Rede Básica de Saúde de Ribeirão Preto recebem capacitação para garantir o diagnóstico precoce nos casos de autismo. A ideia é dar mais qualidade de vida e desenvolvimento às crianças. Tudo parece brincadeira, mas é terapia e faz parte de um protocolo que o Gael faz toda semana com uma equipe multidisciplinar. O garoto tem 3 anos e foi diagnosticado com autismo. O laudo demorou, mas os sinais de comportamento foram fundamentais para que a Michele buscasse ajuda. O Gael, ele sempre teve um atraso, né? Para sentar, ele não, ele demorou para andar, ele já começou a engatear, já começou a andar, demorou para andar. E ele sempre teve muitas estereotipias, movimentos com a mão, né? Assim. E aí a gente começou a desconfiar. A Camila também ficou atenta aos sinais do comportamento da Maria Luísa, que ainda está em fase de investigação para o diagnóstico de autismo. A Maria Luísa começou a ter comportamentos estranhos, né? Para a família, e aí a gente procurou ajuda, né? São estereotipias, atraso no andar, no gatinhar. Crianças com diagnóstico ou investigação para o autismo são acompanhadas por vários profissionais. Na Associação dos Amigos Autistas em Ribeirão Preto, o atendimento envolve enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, educadores físicos, entre outros. Um trabalho essencial para acolher e desenvolver cada criança. Nós realizamos um trabalho com as famílias.
é um trabalho realizado pela enfermagem, pelo serviço social e a psicologia. Então, a gente, estando mais perto das famílias, a gente identifica o quanto essa capacitação dos profissionais da rede será importante, né, para melhor acolhimento, melhor atendimento, né, compreensão do que é o TEA, né, e as suas especificidades. A intervenção com as crianças, né, com autismo, ela é essencial, ela é extremamente importante. Quanto mais cedo esse diagnóstico e essa intervenção ela acontece, melhor o prognóstico dessa criança, melhor essa família vai estar orientada, essa família vai ter subsídios para buscar por profissionais, por orientação, buscar por direitos também que eles têm. Especialistas alertam que mesmo sem o diagnóstico fechado de autismo, é fundamental começar a intervenção quanto antes. Observar os sinais e comportamentos são fundamentais para procurar ajuda profissional e garantir mais qualidade de vida à criança. Durante a intervenção, os profissionais avaliam o grau de suporte que a pessoa com autismo precisa. O nível 1 é considerado leve, com pouca necessidade de suporte, a pessoa tem dificuldades mais sutis na comunicação e nas interações sociais. Já o nível 2 é moderado e precisa de suporte frequente. As dificuldades são maiores na comunicação e há mais comportamentos repetitivos. O nível 3 é severo, com necessidade de suporte intenso. A comunicação é muito limitada e há grande dificuldade com mudanças. Mas é importante lembrar que cada pessoa no espectro é única. O nível apenas indica o quanto de suporte ela precisa. E quanto mais cedo começar a intervenção, melhor para o desenvolvimento. Você vai viabilizar para a criança, né, questões de comportamento social, fala, né, a questão dos movimentos repetitivos. Você vai minimizar isso, né, e vai dar, vamos dizer assim, base para essa criança ter um melhor desenvolvimento na escola, na vida social, né, como um todo. Dados do censo de 2022 mostram que quase 9.000 pessoas foram diagnosticadas com autismo em Ribeirão Preto. Desse total, 644 são crianças de até 4 anos. Para melhorar o diagnóstico precoce na rede pública de saúde, a cidade começou a capacitar profissionais da atenção básica. Na consulta de puericultura, né, nas crianças, vai ser aplicado para as crianças de 1 ano e 6 meses a 30 meses o MCHAT. O MCHAT ele é uma escala de rastreio, né, para sinais sugestivos de transtorno do espectro autista. E aí, nessa consulta, tanto o médico pediatra, ou médico de saúde da família, ou o enfermeiro, ele vai aplicar esse protocolo e se a criança apresentar, né, sinais sugestivos do TEA, ele vai ser encaminhado o mais precocemente possível para atenção especializada. Ter o diagnóstico cedo ajuda a planejar as melhores estratégias para que a criança desenvolva ainda mais os marcos do desenvolvimento. Ele será muito importante, né, para o início das intervenções e ter um ganho no desenvolvimento dos pacientes. Muito bom, tá? Mudou o comportamento, mudou a fala, né? Mudou o comportamento com a gente, o contato visual que ela não tinha, agora está tendo bastante. A fala também, mudou a fala, está falando muito melhor. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. De acordo com a Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto, foram capacitados aproximadamente 195 profissionais da atenção primária e outros ainda devem receber o treinamento. Também vai ampliar o serviço de identificação precoce do autismo em toda a rede. Vamos repercutir então mais esse assunto agora com a Renata Freitas, ela que é doutora da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e é especialista também nessa área da terapia ocupacional. Renata, bem-vinda aqui com a gente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Quais os desafios para identificar o autismo na rede pública de saúde, na sua visão, na sua análise? Renata, uma ótima tarde. Olá, boa tarde. Vamos lá, eu acho que o principal desafio e extremamente importante é a identificação dos sinais do autismo para as famílias. E a gente precisa desmistificar essa ideia de que cada criança tem o seu tempo. O que a gente sabe é que existem janelas de desenvolvimento. E se a criança passa dessa janela, por exemplo, a criança tem que andar até 1 ano e 6 meses. Quando a criança de 1 ano e 8 ainda não andou, então sim, já é considerado um atraso. Então esse é um primeiro passo, que as famílias tenham a clareza do que é. O que são os sinais que pode levar a minha criança a ter um diagnóstico de autismo? Então é aquela criança que não faz contato visual, que tem uma expressão facial mais pobre, que não atende quando é chamada pelo nome, que não tem gestos convencionais de apontar, de mandar tchau, de mandar o beijo. Então esse
esses são sinais e é um primeiro passo que eu vejo na identificação, porque a hora que a família percebe, aí o primeiro passo é procurar pela unidade básica de saúde. E assim, temos que parabenizar, né, a Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto, porque é um passo extremamente importante que a Prefeitura aí está dando nesse sentido, porque a gente sabe que a plasticidade cerebral é muito maior na primeira infância. Então, quanto antes identificado, maiores serão os benefícios dessas crianças. Renata, já pegando um gancho no que você está falando, então, por que a gente ainda enfrenta tamanha dificuldade no fechamento desse diagnóstico na rede de saúde? Além do diagnóstico ser um diagnóstico clínico, o que significa isso? Não tem um exame que a gente faça e que apareça lá, a criança é autista. E como apareceu aí muito bem feito na reportagem, existem níveis. E quanto mais leve o nível, mais difícil fica a identificação. Então, sim, tem crianças que vão aparecer os sinais, a família vai desconfiar ali por volta de 1 ano, mas que às vezes demore aí uma quantidade de tempo para fazer avaliações mais especializadas, e aí entra o acesso a esses profissionais, o quanto que é ou não fácil para a família conseguir uma consulta, às vezes com um neuropediatra. Mas de tudo, assim, o mais importante surgiu qualquer dúvida em relação à existência ou não do diagnóstico do autismo, o mais importante é iniciar uma intervenção precoce. Antes até de pensar em bater o martelo e fechar o diagnóstico, em ter um CID, a intervenção precoce é essencial. Aí, ao longo desse percurso da intervenção precoce, que é o tratamento com a terapia ocupacional, com a fonoaudiologia, com a psicologia, vai se caminhando para saber se é um diagnóstico de autismo ou se vai ter algum outro diagnóstico diferencial. Mas o importante é que essa criança receba essa intervenção precoce, que muitas vezes também não é tão fácil o acesso, que é um tratamento de longo prazo, que fica mais caro e às vezes não é tão simples assim de conseguir. E ter uma equipe preparada para lidar com esse cenário na rede de saúde facilita muito. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, ter esse primeiro olhar por parte da pediatria e da enfermagem que vai receber essas crianças facilita. Porque apesar de hoje em dia estar muito mais difundido, a comunicação está muito mais eficiente, está mais fácil para as famílias identificar a criança que tem ou não algum risco, aquelas famílias que não tiverem acesso a esse tipo de informação, vai passar nessa peneira inicial aí da pediatria e da enfermagem das unidades básicas de saúde. Sem dúvida vai ajudar muito. Renata Freitas, especialista em terapia ocupacional, também doutora da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão. Agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Nos falaremos em breve, eu tenho certeza. Um abraço e até mais, viu, Renata? Um abraço, eu que agradeço. Tchau, tchau. Boa tarde. Dê um novo tempo para sua vida. Novo Tempo, 96.9 FM. A voz da esperança. Você sabia? Agora a Bramol tem loja da fábrica. Tinta Latex a preço de fábrica você só encontra na loja da Bramol Tintas e Revestimentos. Bramol, Avenida Brasil 146. Televendas 3969-1013, Ribeirão Preto. A Multifrio apresenta os produtos que irão refrescar o seu verão com os melhores preços e condições para você. Bebedouro d'água de pressão, R$ 277. Bebedouro d'água compacto, 202. Congelador horizontal dupla ação, 788. Mesa de plástico quadrada, R$ 29,70. Cadeira bistrô, 11,20. Multifrio Refrigeração. Trabalho ou lazer, sua melhor solução. Nesse final de semana, o Jornal da Clube mostrou uma cena lamentável, revoltante, de um vereador de Brodowski colocando fogo às margens de uma estrada. As autoridades prometem uma resposta séria para o caso. As imagens revoltaram moradores de Brodowski e de muitas outras cidades, não só porque foram causadas por um representante da população, mas principalmente pela memória recente dos incêndios devastadores de 2024.
O caso chegou ao Ministério Público através da matéria do Jornal da Clube e a reação foi imediata. O GAEMA, Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, convocou autoridades já na segunda-feira. Nós tivemos uma reunião hoje com vários promotores, inclusive com a promotora que atua em Brodowski, com a Polícia Ambiental, com a Polícia Civil, para tratarmos do ocorrido, que foi um fato grave e que tem, em tese, 3 consequências. Administrativa, por isso que a Polícia Ambiental esteve no local hoje para fazer uma vistoria, apurar o ocorrido. Civil, que é o que o GAEMA trata, a reparação do dano causado, e criminal, porque causar incêndio é crime, apenado de 3 a 6 anos de reclusão, e é o que a Polícia Civil de Brodowski e a seccional estão apurando. Os promotores de justiça afirmam que todo o esforço está concentrado em evitar que as tragédias do ano passado se repitam. E mesmo que muitas reuniões estejam acontecendo com representantes do poder público e entidades privadas, vai fazer toda a diferença se mais pessoas agirem como o morador que flagrou o incêndio praticado pelo vereador Arthur Lima. Deixo aqui os meus cumprimentos ao cidadão que fez a denúncia, que fez a filmagem e levou isto ao conhecimento público, para que seja possível a responsabilização, né? A população pode muito contribuir com essas iniciativas, denunciando, filmando e levando ao conhecimento das autoridades, do Ministério Público. Estamos aqui à disposição para receber. E o motorista que fez a filmagem merece todos os nossos cumprimentos. Ele prestou um serviço público e nós chamamos a população para que nos enviem vídeos como esses, mesmo que anonimamente. Nós contamos com a população para que os autores de incêndios sejam identificados e punidos de acordo com a lei. O repórter Welton Garcia conversou com o vereador, que preferiu não gravar entrevista. Segundo ele, era uma medida preventiva, o também chamado fogo controlado ou prescrito. Em Brodowski, na macro-região e em todo o estado de São Paulo, nós estamos vivendo um período do ano em que não é mais seguro praticar qualquer queimada urbana ou rural. Até pelo menos o mês de setembro, as condições do tempo são favoráveis para que um simples foco se transforme num incêndio de grandes proporções. Até mesmo quando existe a necessidade de fogo controlado, as exigências são muitas e indispensáveis. Você tem que ter uma autorização dos órgãos ambientais competentes, seja a prefeitura, CETESB ou outros órgãos ambientais estaduais. Você tem que ter todo um planejamento, um projeto já aprovado com o que você vai fazer quando estiver colocando fogo. Tem que ter presença dos bombeiros, caminhão-pipa, equipamentos necessários para fazer a queima controlada, e também a equipe toda tem que passar por um treinamento, não pode ser feito de uma forma improvisada pelo proprietário rural. Primeiramente, esse tipo de iniciativa, queima prescrita ou queima controlada, como queira, é sempre feita de forma técnica por quem conhece, porque é preciso avaliar a umidade do ar, condições da vegetação, velocidade do vento. Então, isso não é para ser feito por qualquer pessoa. São pessoas capacitadas do Corpo de Bombeiros que tomam esse tipo de iniciativa, né? Quem, sem esse conhecimento técnico, pratica estes atos, são, na verdade, pessoas criminosas, estão praticando um crime. A engenheira e consultora ambiental explica que até o fim da estiagem existem 4 fatores que vão se repetir muitas vezes. O quádruplo 30. Eles deixam qualquer incêndio mais grave e colocam as autoridades em alerta. O quádruplo 30, de acordo com a Defesa Civil, é quando tem 4 coisas que pioram as queimadas, seja 30 dias sem chuva, temperaturas acima de 30 graus, velocidade dos ventos acima de 30 km por hora e a umidade relativa abaixo de 30%. Para o GAEMA, o caso de Brodowski é emblemático e não vai ficar sem resposta. Com certeza, no sábado nós tomamos conhecimento desse ocorrido, imediatamente nos reunimos com o Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, Polícia Civil, e hoje já todos os procedimentos foram instaurados. Nós estamos trabalhando junto à Secretaria de Segurança Pública e aos promotores criminais, porque esta é sim uma questão de segurança pública. Fogo não pega sozinho. Essa história de que tinha um caco de vidro lá, que o sol incidiu raios de sol, que esquentou e aí o fogo iniciou. Isso não existe. Alguém colocou o incêndio. Alguém deu início ao incêndio. Alguém colocou fogo e, portanto, alguém cometeu um crime. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. Em nota, a Câmara de Brodowski informou que o vereador Arthur Carlos Pereira Lima está sendo notificado a prestar esclarecimentos formais à mesa diretora sobre o assunto.
Poder Legislativo esclareceu também que acompanha o desdobramento das apurações dos órgãos ambientais. Vamos repercutir mais esse assunto agora com o advogado, Dr. Jaime Bulos, inclusive muito ligado a essa área ambiental também. Doutor, é bastante emblemático, aliás, um tanto contraditório, que um representante do poder público, ainda mais um fiscalizador, um vereador no caso, seja flagrado iniciando um incêndio nesse momento de uma seca terrível que nós estamos iniciando, né? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Sim, é uma situação muito delicada, até, como você disse, por conta do cargo, né, que ele exerce, da função que ele exerce e por conta de todos os danos que podem ocorrer desse incêndio causado por ele, né? Embora se fale aí de uma queimada técnica, né, uma queimada controlada, não deixa de ser um incêndio causando problemas tanto para a vegetação, tanto para a fauna e principalmente para o entorno, né? Até porque numa memória recente nós tivemos aí no ano passado, né, doutor, aquelas perdas ambientais terríveis, perdas ambientais, materiais, perda para a nossa saúde. É inaceitável ver alguém usando fogo para se livrar do mato alto. Exato. E a gente tem sempre que pensar que qualquer forma de você atear fogo em mata ou em área urbana, ela é muito perigosa. Tem que ser feito por alguém que tenha conhecimento técnico para isso. E é surpreendente que isso tenha sido feito por um membro do Poder Legislativo, né, que ocupa ali uma função de fiscalizar o Executivo, de fazer projetos de lei, políticas públicas voltadas, inclusive, para evitar esses problemas ambientais. E se a gente for se recordar de 2024, que foi o ano que a gente teve mais queimadas aqui na região, que impediam o trânsito nas rodovias, que tiveram ali uma série de problemas de saúde para a população e principalmente a questão dos animais, né, que tem que abandonar ali o seu habitat vindo para a cidade. Então, toda vez que a gente fala de incêndio, de queimada, é um problema ambiental de grande monta, né, porque ele se alastra. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado para evitar esses problemas e no caso do morador que filmou, ele fez o correto, porque a maior parte dos crimes ambientais falta fiscalização para a gente apurar. Então, a apuração só vai acontecer se de fato tiver uma denúncia da sociedade civil, como aconteceu nesse caso. E a promotora do GAEMA destacou que o vereador ele pode ser punido na esfera civil, criminal, administrativa, só que a gente tem que lembrar também que a Câmara de Brodowski tem um papel importante de apurar esse caso de acordo com as regras do cargo, a regra, né, já que esse é um vereador lá da cidade. Exatamente, são duas questões aqui, né? Toda vez que você pratica um crime ambiental, a responsabilidade ambiental se divide em responsabilidade administrativa, civil e penal, né? A penal em decorrência da prática do crime ambiental, a civil em relação à indenização e a administrativa em relação à função e ao cargo exercido pelo agente que causou esse incêndio de forma indevida ou com a intenção mesmo de causar esse incêndio. Então, compete também à Câmara Municipal tomar as medidas para verificar se o vereador estava de acordo com a liturgia do cargo e estava exercendo a sua função de forma correta, o que nesse caso a gente sabe que há um desvirtuamento, né, dessa função e, aliás, de onde devia vir o exemplo, veio o pior exemplo para a população. O senhor já destacou isso, doutor, mas queria aprofundar mais nessa questão da importância, né, da gente denunciar quando flagrar esse tipo de situação, né? Não só quando envolve um parlamentar, pior ainda, terrível, mas se você vê alguém colocando fogo numa área de mata, tem que fazer uma imagem, fotografar e registrar e denunciar isso, né? André, quase todas as questões ambientais, principalmente para se verificar a responsabilidade, a autoria desses danos e desses crimes ambientais, se dão por denúncia, né? A gente ainda tem uma falta de fiscalização efetiva que pudesse servir para que a gente coibisse tais práticas. Então, a sociedade civil tem uma importância muito grande nisso, em fazer essas denúncias. E lembrando, né, como já foi dito na matéria, que essas denúncias podem ser anônimas, mas elas precisam ser feitas porque senão a gente não tem como apurar responsabilidades. E aí vai acontecer o que aconteceu em 2024, que foi um dos anos mais críticos em relação a queimadas e incêndios na nossa região. Advogado, doutor Jaime Bulos, agradeço muito a sua presença mais uma vez aqui com a gente. Um abraço e até mais, viu, doutor? Eu que agradeço, muito obrigado. Eu lembro que para rever todo o nosso conteúdo, basta se inscrever em nosso canal no YouTube, youtube.com/Jornal da Gazeta. O JG fica por aqui, nós voltaremos amanhã às 7 da noite. Uma ótima noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã.
Dê um novo tempo para sua vida. Novo Tempo, 96.9 FM. A voz da esperança. Preços baixos em todos os setores. No Savenhago é promoção de verdade. Facilidade de pagamento. Economia que você sente no bolso. Pesquise, compare. Aqui sim vale a pena. No Savenhago é muito mais barato.